Nós vamos ler então Gênesis capítulo 5, versículo 21, 22, 23 e 24. Gênesis capítulo 5, versículo 21 em diante. Estamos começando uma nova série de mensagens que é Vivendo um Relacionamento Extraordinário com Deus. Pastor, mas nesse tempo o senhor vai falar sobre isso? É isso que vai garantir que você e eu, nós venhamos andar de maneira vitoriosa no tempo de luta. É a gente se fortalecer em Deus, fortalecer no Senhor. Por isso Gênesis, capítulo 5, versículo 21, até o versículo 24 diz assim: aos 65 anos, Enoque gerou Matusalém. Depois que gerou Matusalém, Enoque andou com Deus 300 anos e gerou outros filhos e filhas. Viveu ao todo 365 anos. Enoque andou com Deus e já não foi encontrado, pois Deus o havia arrebatado. Pai, muito obrigado pela sua palavra, bendita palavra que o Senhor dá a cada um de nós. Nós queremos viver vidas extraordinárias, nós queremos marcar a nossa geração, e nós queremos um relacionamento profundo com o Senhor. Esses irmãos que estão aqui, Pai, estão desejosos, ó Deus, eles vieram porque amam profundamente ao Senhor, mas outros estão em casa porque não puderam estar aqui, eles estão desejosos. É um tempo da igreja do Senhor avançar, e que esse texto seja iluminado nesta noite, Pai, o nosso espírito absorva a sua vontade. Nós oramos, Pai, agradecidos em nome do Senhor Jesus. Amém. Amém. Você que está aqui pode sentar. Meus queridos, a Bíblia está cheia de histórias extraordinárias. Quando a gente olha as Escrituras, a gente vê muitas histórias extraordinárias. Esse capítulo 5 é a galeria dos homens, dos seres humanos do passado, que viveram de maneira extraordinária. Vai falar aí de Adão, mesmo tendo pecado, ele se recompôs, vários outros homens e mulheres. Então, muitas pessoas viveram um relacionamento extraordinário com Deus. E a gente pode marcar a nossa geração. Muitas pessoas marcam a geração pela maneira como viveu. É a maneira que elas viveram que marcou a geração delas. Também outras pessoas, elas marcam a geração porque viveram muitos anos. Aqui tem pessoas nessa galeria que viveram 900 anos, 800 anos. As condições ambientais, as condições de alimentação, as condições do tempo eram diferentes. E o ser humano vivia mais. E eles marcaram a sua época por viver uma longevidade de vida. Mas outras pessoas marcam a história pela sua descendência. Talvez não fez tantos atos grandiosos na vida, mas geraram filhos e filhas que foram pessoas grandiosas. Nessa galeria aqui tem pessoas assim, pessoas que foram bons pais, que geraram filhos extraordinários, que marcou aquela geração. Outros podem marcar a sua geração por relacionamentos extraordinários. E uma dessas pessoas foi Enoque. Enoque marcou a sua geração por viver de maneira extraordinária. Então a gente precisa meditar na história de Enoque, porque também lá em Hebreus vai dizer que ele viveu de maneira que agradou a Deus. Ele viveu pela fé. Ele viveu de maneira diferente de muitas pessoas da sua época. E que ele foi arrebatado, que ele achou testemunho diante de Deus. E Enoque foi um homem que agradou a Deus. Então, meus queridos, a gente deveria pensar o seguinte: mas pastor, se ele marcou a história, foi um homem grandioso, por que só tem poucos versículos sobre ele? Pouca coisa se fala sobre ele. Poucos versículos nas Escrituras. Deus deixou pouca coisa registrada sobre ele. Mas não importa, meus irmãos, o quanto Deus deixou registrado. O que ele deixou é impactante para nós. É impactante para as nossas vidas.
Porque não importa, se você olhar para o texto, Enoque viveu menos do que muitas pessoas iníquas da sua época. Ele só viveu 365 anos. Mas muitas pessoas ímpias, elas viveram muito mais do que Enoque. Não importa o quanto uma pessoa vive, o quanto de tempo uma pessoa vive. O importa é a qualidade de como ela viveu. A qualidade de como ela se entregou ao grande projeto de Deus. Isso é o que importa. Isso é o que importa para nós. Tem pessoas que vivem pouco, mas marcam uma geração. E nós precisamos, para isso, para ter um relacionamento extraordinário, nos inspirar na vida de Enoque. Então, em primeiro lugar, diz aí o texto, meus irmãos. Volta os seus olhos para as Escrituras. Diz no versículo 22, que depois que gerou Matusalém, Enoque andou com Deus 300 anos e gerou filhos e filhas. Então, a primeira coisa que a gente aprende aqui é que Enoque andou com Deus 300 anos. Ele viveu 365 anos, mas diz que ele andou com Deus 300 anos. 300 anos Enoque viveu no meio de uma geração perdida e corrompida, mas agradando a Deus. 300 anos ele andou com Deus. E pastor, como é que eu sei se uma pessoa está andando com Deus ou não? Como é que eu faço um checklist na minha vida? O que significa andar com Deus? Andar com Deus, meus irmãos, significa que a gente tem uma consciência de que Ele está sempre presente conosco. É o que a gente chama no Novo Testamento de piedade. Piedade é a constante consciência da presença de Deus, que a tradução é do termo eusebeia. Quando a gente perde essa piedade, esse andar com Deus, nós pecamos. Muitos de nós não faríamos algumas coisas se soubesse, percebesse com o Espírito que Deus está presente naquele momento. Muitos de nós não fariam muitas coisas de errado, se na nossa mente não desligasse essa consciência. Porque saber, a gente sabe que Deus está com a gente. Mas essa consciência gera um temor profundo de que o Criador do universo está ali presente, nos observando. Então significa uma presença constante de Deus. Não significa a gente apoiar a nossa vida num dogma da religião. Não significa esse tipo de coisa, mas de uma experiência viva, ativa com Deus. Enoque vivia uma vida vitoriosa, irmãos, todos os dias. Todos os dias ele era impactado com a presença de Deus. Ele não fazia uma ruptura entre sair para trabalhar e vida religiosa, estar em casa e vida religiosa. Ele andou com Deus ininterruptamente. Isso é andar com Deus. Isso é não compactar Deus nos blocos da vida. Andar com Deus, meus irmãos, significa comunhão profunda. Não uma comunhão superficial. Não uma comunhão fina. Uma comunhão tênue. Mas é uma comunhão profunda com Deus. Uma comunhão profunda com o Senhor. Uma experiência rica e grande com Deus. Então Enoque, meus irmãos, viveu um relacionamento extraordinário com Deus. A época de Enoque foi uma época muito difícil. Quando relata aí em Gênesis 6, casamentos mistos. Os filhos de Deus uniram com as filhas dos homens. Alguns dizem que seria a linhagem dos justos com dos ímpios. Outros dizem que seriam os anjos que coabitaram com mulheres. Mas aquilo não agradou a Deus. Foi na geração de Enoque. Havia uma luxúria no casamento. As pessoas viviam mais, mas elas usavam as suas vidas para o pecado. Havia muitos homens violentos.
Havia uma entrega de devassidão, que Gênesis 6 diz que até a imaginação do coração do ser humano era maligna. Já não era mais somente os atos externos, mas até as intenções e as imaginações estavam corrompidas. Mas Enoque era um homem diferente. Enoque era uma luz, um farol, no meio de uma geração perdida e corrompida. Porque não é o ambiente que corrompe o ser humano. Tudo vem do coração do ser humano. Você pode pegar o melhor ser humano que você tiver e você isolar da sociedade, ele vai cometer pecado. Porque é do coração do ser humano que brota o mal, disse o Senhor Jesus. É do coração do ser humano. Houve um experimento muito interessante, até vendo num filme muito interessante, chamado A Vila. É um grupo de pessoas bem esclarecidas, eles eram professores numa universidade, e eles criaram uma teoria de que era a sociedade que corrompia o ser humano. Então eles foram fundar uma comunidade num lugar muito afastado, no meio de uma floresta. O filme chama Vila. E eles então decidiram nunca contar para os seus filhos que existiam cidades, o lugar que eles denominavam do mal. Então eles tiveram os filhos, ensinaram os filhos, e a comunidade cresceu. Um dia um jovem começou a gostar de uma jovem daquela comunidade. E o outro também começou a gostar da mesma jovem. Havia dois desejos para um só objeto. Surgiu ciúmes. Surgiu a competição. E a pergunta que o filme deixa claro é: por onde o mal entrou na nossa bendita comunidade? E aquele jovem matou o outro no filme. Por onde o mal entrou? Ele estava lá, no coração do ser humano. Então, Enoque entendeu que não importa o ambiente que nós estamos vivendo, não importa a geração que a gente esteja vivendo, importa se a gente quer andar com Deus ou não. Isso é o que importa, irmãos. Não existe ambiente que seja tão duro para um crente que é forte, para um crente que quer andar com Deus, consagrar sua vida a Deus. E Enoque consagrou sua vida a Deus. E nós podemos ter um relacionamento extraordinário com Deus. Se foi possível para Enoque, um homem, um ser humano como nós, que tinha inclinações naturais como nós, é possível para nós. Amém, irmãos? É possível para nós, é possível para você andar com Deus de maneira profunda, de maneira intensa. É possível a gente andar independente do ambiente que a gente viva. O ambiente não pode ser desculpa para os nossos pecados. Não pode ser desculpa para os nossos pecados. Enoque andou com Deus, irmãos. Diz o texto, no versículo 22, que depois que ele gerou Matusalém, volta os seus olhos para as escrituras, depois que ele gerou Matusalém, Enoque andou com Deus. Depois de ter filho. Os cuidados domésticos. Família. Muitas pessoas acham que família atrapalha no relacionamento com Deus. Mas Enoque andou com Deus depois de ter filho. De cuidar de filho, de ajudar a esposa, de ajudar em casa. Ele teve filho, ele teve Matusalém. E diz que foi depois que ele teve Matusalém que ele andou com Deus 300 anos. Muitas pessoas às vezes acham que a família atrapalha o relacionamento com Deus. Não. Nada atrapalha o nosso relacionamento com Deus, a não ser a nossa vontade de andar com Deus. Nada. Não há esposo que atrapalha a esposa, não há esposa que atrapalha o esposo, não há filho que atrapalha casal. Não há. Quando você tem filhos pequenos, você sabe, você tem que gerenciar o tempo.
Então, talvez você vai ter que orar muito de madrugada, quando seu filho estiver dormindo. Mas há tempo de dedicar-se a Deus, se isso for uma prioridade do nosso coração. De termos um relacionamento extraordinário com Deus. Irmãos, o que eu estou falando aqui não tem nada a ver, de a pessoa não perder um culto de igreja. Não tem nada a ver com isso. Que bom que a pessoa não perca nenhum culto da igreja. Não perca mesmo. Mas o que eu estou falando aqui não tem a ver com isso. Eu estou falando de andar com Deus. E não de estar num ambiente com seus irmãos. Eu estou falando de intimidade com Deus, não de uma proximidade. De estar na casa do pai como filho mais velho e estar longe do pai, com o coração distante do pai. Estou falando de intimidade, de coisa extraordinária. De você, cada dia você está cheio de algo espiritual que toca a sua alma. Que você tem uma alegria que vai além de qualquer tipo de circunstância que você viva. Que pode imprensar o seu corpo, a sua alma, pode torcer o seu sangue, vai sair só Jesus dali, o bom perfume de Cristo dali. É disso que se trata um relacionamento com Deus. Tem muitas pessoas que não perdem um culto e têm um bom relacionamento com Deus, amém. Mas não vamos confundir as coisas. Um relacionamento profundo com Deus. Enoque tinha uma família. Isso não atrapalhou ele de andar com Deus. Mas diz também, irmãos, que ele andou 300 anos. Ele não era um aventureiro. Ele não é o tipo de crente que não vai voltar mais na igreja depois da pandemia. Que está pensando em deixar as coisas de Deus. Enoque não era assim. Enoque andou em consistência com Deus dia a dia, 300 anos. Não é um crente pós-moderno, evangélico da nossa época, que se Deus não fizer o que Ele quer, Ele diz assim, então eu vou embora, porque o Senhor não atendeu os meus desejos. Não. Relacionamento com Deus é uma caminhada que nunca terá fim. Porque começa na terra e não se esgota no céu. Isso é relacionamento com Deus. Nós nunca vamos compreender a totalidade do nosso Deus. Nunca. De eternidade a eternidade, nós vamos ter motivos para glorificá-lo. Porque Ele vai expressar bondade. Porque nós não seremos maior do que Ele nunca. Ele andou 300 anos, meus irmãos. Ele nunca pensou em abandonar Deus. Ele nunca pensou em deixar o Senhor. Nessa pandemia eu tenho certeza, irmãos, que o que tiver que cair, vai cair. Deus balança as árvores para que caia o que tem que cair. Para podar. Para aquilo que não era, fique evidente que não era. É para isso que servem as tribulações, segundo o nosso irmão Tiago, capítulo 1. Então nós precisamos entender que a caminhada com Deus ela é longa, para quem quer ter intimidade extraordinária com Deus. 300 anos andando com Deus em intimidade crescente, desenvolvendo. Então você pode ter uma intimidade com Deus, eu posso ter uma intimidade com Deus. Nós devemos ter uma intimidade com Deus. E a gente deve desejar isso profundamente da nossa alma, irmãos. Amém, irmãos? Nós precisamos desejar isso. Andar com Deus por muitos anos. Enoque começou a caminhar com Deus, caminhar com Deus, caminhar com Deus. Pegado na mão de Deus, até que ele estava mais para o lado do céu do que da terra. Até que ele estava mais parecendo com Deus do que com os homens. Ele passou a ter mais amizade com o ser celestial que não se vê com os olhos físicos do que com as pessoas da sua geração. Isso é maravilhoso, irmãos.
Eu desejo isso para a minha vida. De todo o meu coração. Eu tenho orado há algum tempo, eu desejo de todo o meu coração isso. Eu não sei o preço que isso é, mas eu desejo isso de todo o meu coração. Eu não quero simplesmente passar por essa geração e não ser uma pessoa que andou profundamente com Deus. Isso é de um valor extraordinário. Isso é de um valor grandioso. Enquanto muitas pessoas, elas se dedicam a tudo que é terreno, Enoque se dedicou 300 anos, não para deixar comida para os seus filhos, não para deixar uma casa para os seus filhos, não para deixar uma profissão para os seus filhos. Porque quando a gente morre, Deus não vai morrer, e Deus vai sustentar aqueles que nós deixamos. Deixar um legado de relacionamento com Deus, irmãos, é mais importante do que deixar coisas nesse mundo. Se você vai deixar bens, amém, glória a Deus. Mas o relacionamento extraordinário com Deus é algo maravilhoso. Diz aí no texto que nós lemos, que Enoque andou com Deus e em segundo lugar, ele andou com Deus e foi arrebatado. Muitas pessoas falam assim, pastor, a gente nasce para morrer. Parece verdade, mas alguns não morreram. Enoque e Elias não morreram. Há exceções. Enoque andou com Deus e Deus o arrebatou, diz o versículo 24. Ele agradou a Deus e não foi encontrado, pois Deus o arrebatou. Diz assim, Enoque, eu quero te levar para casa desse jeito. Irmãos, que coisa extraordinária. Ele não viu a morte. Ele não passou por isso. Isso é algo extraordinário, irmãos. Deus o levou para uma esfera de existência, de vida, que é além dessa vida física, para mais próximo, de mais intimidade. Eu acredito que, você fala assim, Enoque, não dá para todo dia a gente ficar tão próximo assim na terra. Você quer demais. Você me quer muito próximo demais. Então quer saber de uma coisa? Vem para minha casa então logo. Do jeito que você está. Vem morar na minha casa logo. Irmãos, isso é de uma profundidade das Escrituras. Porque Deus o quis logo perto dele. Falou assim, olha, não dá para ficar caminhando com você na terra, porque você quer estar muito próximo de mim. Então eu vou te levar, e Deus o arrebatou. E levou. Irmãos, e para os crentes, nós que estamos vivos, o apóstolo Paulo disse algo extraordinário. Que a qualquer momento uma trombeta vai tocar. Quem estiver vivo vai ser arrebatado, não vai experimentar a morte. Assim como Enoque e Elias. Que a qualquer momento haverá o arrebatamento do povo de Deus, diz Tessalonicenses. Que Deus arrebatará o seu povo e arrancará o seu povo desta terra. Os mortos em Cristo serão ressuscitados para viver eternamente com Ele, na casa dEle, porque viveram uma caminhada com Ele. Mas se o Senhor Jesus voltar hoje, e nós estivermos vivos, nós vamos ser também arrebatados. Amém, irmãos? Isso aqui é de crente dar pirueta para tudo que é lado, irmãos. Porque é maravilhoso. A morte não tem mais poder daqueles que estão em Cristo Jesus. Ele destruiu o poder da morte sobre nós. Eu sou a ressurreição e a vida. Ainda que você morra, você vai viver. Porque você desejou e você andou comigo. Mas andar, irmãos, numa profundidade tão grandiosa igual a Enoque. De ser arrancado da terra vivo para estar com Deus. Então Enoque andou numa intimidade profunda de buscar o Senhor. Em último lugar, Enoque andou com Deus. Mas Enoque trabalhou para Deus. Ele trabalhou para o Senhor. Ele andou com Deus, em meio a tantas lutas, dificuldades, por 300 anos.
Ele não era crente desviado, nunca foi, nunca pensou em ser. Mas Enoque também, ele trabalhou para o Senhor. Vamos para o Novo Testamento, que diz assim, a epístola de Judas. Judas diz assim sobre Enoque. Judas diz, versículo 14 e 15. Judas, versículo 14 e 15. Diz assim: Enoque, o sétimo a partir de Adão, profetizou acerca deles. Vejam, o Senhor vem com milhares de santos, para julgar a todos e convencer a todos os ímpios a respeito de todos os atos de impiedade que eles cometeram impiamente, e acerca de todas as palavras insolentes que os pregadores ou que os pecadores ímpios falaram contra ele. Diz que Enoque, o sétimo depois de Adão, esse mesmo Enoque, ele profetizou, ele pregou a sua geração. Diz: olha, o Senhor vem com milhares de santos. Ele viu pelos olhos da fé, irmãos, a grande congregação dos justos que virá quando o Senhor voltar. O Senhor virá, Ele vai trazer aqueles que já morreram com Ele. Então ele viu a reunião dos santos. Também ele diz sobre o advento do juízo: Deus julgará, Deus julgará. E ele falou isso para a sua geração. Ele viu o futuro revelado por Deus, de que o Senhor viria com milhares. Mas também ele diz, naquela época ainda, que Deus viria para julgar. Que pregação, que pregação. E ele fala também sobre a conversão dos pecadores. Ele diz, no versículo 15, para julgar a todos e convencer a todos os ímpios a respeito de todos os atos de impiedade. Falando para a conversão dos pecadores. Não existe relacionamento sério sem serviço sério a Deus. Não existe. Não existe uma fé verdadeira que não age. Ele viveu 300 anos de maneira maravilhosa. E ele pregou a sua geração. Ele anunciou a justiça e a conversão dos pecadores para a sua geração. Isso foi revelado a Judas há muito tempo depois das obras de Enoque. Eu desejo ter um relacionamento extraordinário com Deus. Eu não sei você, como é que está o seu coração, a sua disposição para encarar isso. Eu não sei até onde você quer mergulhar com Deus. Mas eu sei que Deus deseja muito que a gente caminhe profundamente com Ele. Que a gente saia de um modo de dogmas de religião e mergulhe numa intimidade profunda. Enoque foi uma luz, um farol no meio da sua geração. Eu peço que você fique em pé, nós vamos orar. Vamos orar ao Senhor. Pastor, o que eu preciso saber tão profundamente é que é possível a gente ser assim. É possível, irmãos. É possível nunca abandonar Deus, abandonar o nosso Senhor, mesmo que o tempo seja difícil. Porque Enoque não abandonou o Senhor. É possível. Vamos orar. Vamos orar ao Senhor. Eu não quero que você faça uma oração frívola diante do Senhor. Eu não quero que você faça uma oração que você não esteja disposto a mergulhar profundo. Não existe nada que Deus não possa pedir a você. Você está disposto, está disposta de andar com Deus,
todos os dias da sua vida. Enoque andou 300 anos e viveu um relacionamento extraordinário. Ele falou assim: ó Enoque, eu não posso deixar você na terra. Eu te quero perto de mim. Não foi Enoque que desejou estar mais perto de Deus, agora foi Deus que já o levou para perto dele. Falou assim: eu quero que você esteja perto de mim, eu vou te levar, arrebatar. Eu não sei o que a esposa de Enoque e os filhos pensaram depois. Cadê o meu esposo? Cadê o meu pai? Simplesmente o Senhor levou. Eu quero que você faça uma oração. Certamente essa oração não é para todas as pessoas. Nem todas as pessoas deveriam fazer essa oração. Nem as que estão aqui, nem as que estão em casa. Mas se houver uma ou duas pessoas que façam uma oração dessa, eu creio que a nossa geração muda. Comece a orar ao Senhor em nome de Jesus. Você quer uma vida assim, de não ter sonhos próprios, de não ter vontade própria. É que a vontade única e exclusiva do Espírito seja a única vontade do seu coração e da sua alma. Que não há nada que o Senhor venha pedir a você que você não fará. Que você quer ter uma intimidade tão profunda com Ele. De experiências espirituais. De Deus olhar para a terra e apontar o dedo para você. De uma pessoa que tem um relacionamento extraordinário com Deus. Você quer isso? Então, se você quiser, você que está aqui, você que está na sua casa, põe a mão no seu coração. Eu peço que você repita uma oração comigo. Senhor Deus, eu reconheço que ainda estou começando na fé. Senhor Deus, retira de mim tudo que é projeto pessoal, tudo que é sonho humano, da carne. E eu peço ao Senhor somente a sua vontade. Senhor Deus, não há nada que o Senhor venha me pedir que eu não venha fazer. O Senhor pode colocar e o Senhor pode tirar da minha vida o que o Senhor deseja. Mas uma coisa peço ao Senhor, que eu possa andar contigo, no relacionamento extraordinário, a ponto da minha carne queimar, desejar, arder, que quando eu abrir a boca, Senhor, a palavra da vida flua através desse pedaço de barro. Eu quero que o Senhor tenha prazer na minha vida. E eu quero ter satisfação no Senhor. Então eu consagro a minha vida ao Senhor, para andar como nunca andei na presença do Senhor. Eu quero andar, Senhor, nessa geração, como a minha geração não tem andado. E o que o Senhor quiser fazer nesta geração, o Senhor pode contar comigo. Em nome do Senhor Jesus. Amém
Amém.